Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre redes sociais e marketing aplicado, o que você precisa saber com a consultora e minha colega jornalista Renata Larcão. Para fazer a abertura do nosso evento, eu convido o presidente Wagner Siqueira. Bem, Érica, não é propriamente uma abertura, mas apenas uma recepção importante. Nós estamos vivendo uma semana muito importante na parceria com o Sebrae. Ao mesmo tempo, estamos realizando aqui um programa, certamente um dos melhores programas de empreendedorismo, se não for o melhor do mundo, que se aplica em 40 países, que é o Empretec, que começa às 8 da manhã, termina às 18, começou segunda-feira, vamos até sábado, e simultaneamente temos agora efetivamente a joia da coroa, que é a palestra que vamos assistir sobre redes sociais e marketing, importantíssimo também com a parceria com o Sebrae, portanto, agradecer ao Sebrae essa disponibilização do Empretec e também da Renata Alarcão. Esse tema que ela vai nos colocar é da maior importância, porque ele perpassa uma realidade multiprofissional dentro da organização e nós sabemos também as dificuldades que a questão do marketing se coloca na conexão com a ética também, nesse mundo digital. Eu volto lá atrás com Erich Fromm, que falava da hipocondria social, que agora os autores de hoje estão dizendo também na verdadeira voracidade que as pessoas se aplicam no uso do marketing, no uso de apontar o dedo, no uso de dizer que concorda ou não concorda, na lacração, tá certo? No cancelamento, no silenciamento, e tudo isso perpassa uma circunstância de estruturação organizacional que precisa ser considerada, porque nas organizações isso vira também uma questão do conjunto da sociedade, Uma doença que precisa ser erradicada. O marketing, o bom uso das redes sociais, o bom uso do marketing é efetivamente um bálsamo a resolver, a atenuar, a efetivamente equacionar essa questão que perpassa o cotidiano da realidade das organizações e, portanto, das pessoas. Especialmente, isso não é uma exclusividade do Brasil, mas é especialmente aqui no Brasil, em que a sociedade ainda continua um pouco muito polarizada em posições divergentes, em que um está querendo lacrar e que acha que é um cliquezinho, está fazendo o seu marketing pessoal utilizando as redes sociais. Portanto, a palestra de Renata Alarcão nos traz não esse tema especificamente, mas a apresentação dessa ferramenta, desses conceitos que são efetivamente fundamentais para a gente não confundir marketing com ética, que seria até marquética, como se fosse, mas que a gente trate o marketing como respeito efetivo ao cidadão, ao exercício da cidadania, ao cidadão como contribuinte, ao cidadão como consumidor, ao cidadão como cliente, ao cidadão também como eleitor, na organização e na administração pública. Muito obrigado, Renata Alarcão. Passo a palavra direto para ela. Muito obrigado. Obrigada ao senhor. Gente, é uma honra estar aqui presente, representando o Sebrae, como consultora, para falar de um tema, que é um tema tão atual, a integração, do marketing com a rede social. Mas mais do que isso, como a gente pode fazer para utilizar essas redes sociais, sobretudo de forma assertiva? Porque, bem como o presidente falou, aquilo que vem para ser bom, aquilo que deveria ser uma ferramenta ao acesso de todos, a popularização do marketing. Eu sou de uma época em que investir em marketing era muito caro. Quando eu fiz a minha primeira formação na área,
um técnico em publicidade que eu fiz no século passado, em 1996, 97, nessa época, investir em marketing era algo muito caro. Se você ia fazer um folheto de divulgação, esse folheto ele tinha que ser quadrado, ele tinha que ser retangular, porque qualquer detalhe cortado, você tinha que pagar uma faca, e isso era caríssimo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer com auxílio de apps, né? Criar artes diferentes, personalizadas. Você tem a possibilidade, né, de divulgar o seu negócio até em nível mundial. Quando que a gente ia imaginar isso, né? Em 1990 e blau, no início dos anos 2000, a gente não imaginava que isso poderia acontecer. Mas, por outro lado, foi o que o presidente falou de forma tão clara, né, e tão lúcida. As pessoas muitas vezes utilizam das redes sociais para tentar lacrar, e com isso a gente vê casos, né, em que, enfim, o efeito acaba se tornando o contrário. Quando eu recebi esse convite, eu tenho sempre uma preocupação de desmistificar as coisas ou de simplificar. E eu fiquei pensando, né, de que forma que as redes sociais podem ser empregadas pelos administradores, de que forma que a utilização das redes sociais vai impactar o dia a dia desses administradores, o dia a dia dos seus negócios, né? Ou efetivamente quem está gerenciando o negócio de uma outra pessoa, como que a gente pode aproveitar isso. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar antes mesmo de entrar no conteúdo da palestra é a importância de quando a gente vai pensar na utilização das redes sociais ou de quando a gente vai pensar em criar um site, que uma coisa não pode estar desprendida da outra. Ou seja, é fundamental que a gente perceba as mídias sociais, o site, toda a parte de internet como um braço do marketing. Então, marketing não é só isso. Quando a gente pensa em marketing é muito mais, né? E vocês que são administradores sabem disso. O marketing ele é um conjunto de estratégias, de ferramentas que você vai utilizar para posicionar a sua empresa no mercado, né? É um conjunto de ações que você vai desenvolver para que o consumidor perceba o diferencial da sua empresa, para que o consumidor perceba o porquê ela deve estar consumindo, ou melhor, porque ela deve estar se relacionando com você, né? E a partir daí, a partir desse momento em que o consumidor começa a se relacionar com o cliente, né, com a empresa, a partir daí é que a gente começa a perceber quem é o meu cliente, o que o meu cliente deseja e como eu vou posicionar a minha marca. Para quê? Para que ela possa se destacar num mercado que está cada dia mais competitivo. A verdade é que antigamente também, já que eu estava falando, né? Estou aqui entregando a minha idade, 42 anos, a gente já tem uma historinha. Estou nova ainda, né? Ainda tem muita ainda pela frente, mas vivi essa transição maluca que a gente teve aí, né? Quando eu era criança, você falava assim, supermercado. Vinha 3 marcas de supermercado na cabeça, 4. Hoje você fala supermercado, a variedade que a gente tem é enorme. Da mesma forma, restaurante, padaria, plano de saúde, qualquer segmento que a gente vai, a gente tem uma variedade enorme. Então, por isso, é cada vez mais importante que as empresas e que os administradores se dediquem a estudar o marketing e a colocar isso em prática na vida das suas empresas e nas suas rotinas. Agora, tudo bem. A gente já tem uma estratégia de marketing lançada, a gente já identificou quais são os diferenciais daquela empresa, a gente já percebeu quem é o público que a gente quer atender, a gente já definiu qual é a praça, né? Ou seja, qual a região que eu dou conta, até onde eu consigo, de verdade, entregar, até onde eu consigo comercializar. Uma vez que a gente tenha feito isso, agora é a hora da gente partir para as redes sociais. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Como a gente pode fazer para otimizar as nossas mídias digitais, né? O primeiro passo, quando a gente pensa na otimização das mídias digitais, qual é? É o exercício do espelho. O que é o exercício do espelho? É você olhar para dentro de si, olhar para a sua empresa e falar assim, quem sou eu? Qual é o meu objetivo?
Eu costumo brincar e falar assim, sabe aquele dia que você teve a ideia maluca de empreender e que você falou assim, peraí, para que eu vou abrir essa empresa? Aquele é o momento de você, esse é o momento de você olhar, lembrar daquele dia e falar assim, foi isso que me fez empreender. Obrigada, tá? Foi isso que me fez empreender, é para isso que eu tô aqui. Se você é funcionário, se você é gerente, não teve esse dia, né? Mas sabe aquele dia que você chegou na empresa e você falou assim, nossa, que bacana, a gente faz isso, e isso fez o seu olho brilhar? Essa é a razão de existir, né? Esse é essa essência que a gente tem que passar para as nossas redes sociais. É essa essência que o consumidor ele tem que enxergar através do seu trabalho de divulgação, né? E a partir de identificação dessa essência, a gente vai descobrir quais são os nossos diferenciais. Ou seja, o que eu faço diferente das outras pessoas. Qual a diferença na minha entrega, né? Eu estava mais cedo conversando, né, e falando que a minha formação é jornalismo e tal, que eu gosto de contar histórias, né, eu gosto de ouvir histórias e reportar histórias. E no meu caso, no caso da minha empresa, eu acho que eu trago isso como um diferencial. Por eu ter origem no jornalismo, eu acabo, às vezes, simplificando um pouco as coisas, tentando adequar a minha linguagem à linguagem das pessoas que estão à minha volta. Então, cada pessoa vai ter um diferencial. Cada empresa vai ter aquilo que caracteriza ela. Um outro pitch, né? Uma outra frase que eu uso para me diferenciar no mercado é porque como eu atuo em várias áreas, e isso é muito válido, sempre que eu atendo a empresa de consultoria vem essa dúvida. Renata, como que eu vou vender a minha empresa que é de consultoria de uma forma diferenciada? E aí eu sempre pego o meu exemplo, né? Eu sou consultora e eu atuo em várias áreas diferentes. Eu atuo em planejamento estratégico, marketing, RH e empreendedorismo. São 4 áreas. Se eu for desdobrar isso para as sub-áreas, vira uma árvore de Natal, né, gente? Cheia de galinho. Porque tem inovação, tem turismo, tem uma série de outras coisas que a gente atende. Tem empreendedorismo feminino, enfim. Tem uma série de outras ações que a gente aprende. E teve um dia que eu sentei na minha casa e falei assim, peraí, eu não posso pregar para o outro e não fazer esse exercício comigo. Então vamos pensar, qual que é o meu diferencial? O que faz eu estar aqui, né? Qual frase resume tudo isso que eu faço e que parece ser tão diverso? Aí eu parei, pensei e falei assim, sabe o que une tudo isso? As pessoas. E sabe o que me levou a estudar tanto para fazer as coisas dessa forma? A minha paixão por gente. E aí eu criei, né, essa frase, esse que a gente chama de pitch, que é uma frase curta, que vai vender o meu negócio, né, que é apaixonada por gente. Então, quem entra no meu Instagram já vê essa frase logo de cara. Isso faz com que as pessoas entendam que eu não sou uma generalista doida que sai estudando um pouquinho de cada coisa. Não, eu estudo um pouquinho de cada coisa, mas eu estudo por quê? Porque eu sou apaixonada por gente. Então, a partir daí, você vai construindo a sua história, você vai agregando, você vai se posicionando no mercado e isso vai te dando um outro olhar. Isso vai fazendo com que as pessoas identifiquem em você outras características. E mais do que isso vai te dando autoconfiança também para que você não caia na armadilha, por exemplo, do preço. Para que você não rife o seu trabalho, porque você passa a saber exatamente qual é o valor do seu negócio. Bom, feita essa introdução do marketing, depois que a gente fala aí do quem sou eu, a gente vai finalmente começar a entrar dentro da parte das redes sociais e mais do que isso, dentro do posicionamento digital. Para começar, a gente vai falar, obviamente, sobre o Google, né, gente? Foi feita uma pesquisa pelo próprio Google, em que quando alguém tem que fazer alguma pesquisa, quando alguém tem que fazer assim, buscar alguma informação, 87% das pessoas jogam aonde? No Google. Isso já virou até uma expressão, né, gente? Dá um Google aí que você encontra, todo mundo fala isso. Dizem os especialistas que com o advento do ChatGPT, em 5 anos isso vai mudar, que em breve as pessoas vão jogar no ChatGPT para tentar identificar alguma informação a respeito. Porém, o próprio Google já blindou isso, já proibiu ele de puxar todas as informações, tanto é que hoje,
quando a gente vai fazer alguma pesquisa no ChatGPT, ele fala assim, esta informação foi atualizada em setembro de 2021, porque foi quando o Google conseguiu travar esse mecanismo de busca dele. Então, fica essa guerra aí, a gente não sabe. Mas hoje, em 2023, né, em agosto de 2023, o Google é, sem dúvida nenhuma, o maior buscador de informações que a gente tem. E é muito importante que a sua empresa esteja posicionada no Google. E a boa notícia é que dá para fazer isso gratuitamente. Estar no Google é válido tanto para negócios locais quanto para negócios online. Muitas pessoas acham que eu vou colocar a minha empresa no Google para quê? Né? Eu não vendo online, eu não tenho uma loja, virtual, enfim, para que eu vou colocar o meu negócio no Google? Bom, um dos motivos de você colocar o seu negócio no Google é para que ela seja achada mais facilmente. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, exemplo, padaria na Tijuca. Se o seu negócio está no Google, ele vai aparecer rapidamente. E vai aparecer, inclusive, o caminho que o consumidor tem que seguir do ponto em que ele está até a sua padaria. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo, ali vai estar cadastrado o seu telefone, as suas redes sociais, o seu e-mail. Então, isso facilita muito o contato do consumidor com você, né? Mas mais do que isso, hoje estar no Google também traz o quê? Credibilidade. E a credibilidade, né, gente? A gente está na era da informação, a gente não pode esquecer isso. A credibilidade é um dos maiores fatores, né, relevantes que a gente tem. A credibilidade é uma das grandes ferramentas que a gente tem hoje para promover o relacionamento, para promover o consumo. Então, é muito importante que a gente tenha, enfim, credibilidade. E isso a gente consegue também estando no Google. O que a gente pode colocar de informações no Google Meu Negócio? O horário de funcionamento, o endereço, o telefone, o site e o e-mail. Aqui eu vou ter que fazer uma propaganda, vocês me permitem? Caso a sua empresa não tenha site, a gente tem no Sebrae um programa chamado Sebrae Tech, que auxilia as empresas no desenvolvimento de site, no desenvolvimento das mídias digitais. Tem muitos empresários que às vezes são pequenos e acham que o valor é um valor exorbitante, que não cabe no bolso, mas não é verdade. O Sebrae está com uma política de subsídios, então através desse programa é possível que todas as empresas tenham acesso e consigam ter o seu site de qualidade. Além desse programa, a gente tem também plataformas gratuitas, onde você mesmo consegue fazer o seu próprio site. Você tem N plataformas, não vou dizer o nome, né? Mas, enfim, é só jogar no Google, né? Site de graça, criação de site gratuito, que vão aparecer lá N plataformas que são intuitivas, são autoexplicativas. Não é difícil conseguir fazer, tá? Um site basicão, assim, só para você estar presente ali, ok? E o e-mail, né, gente? Que é fundamental você ter o e-mail. Cuidado com o e-mail. Eu sei que eu estou falando com administradores, adultos, né, pessoas formadas. Mas lá em Volta Redonda, que é a cidade que eu moro, de onde eu vim, de vez em quando eu vou fazer, por exemplo, recrutamento, eu me deparo com a seguinte questão. E-mail, gatinha manhosa 123. Gente, pelo amor de Deus, tá? Você tem que ter um e-mail profissional e um e-mail pessoal. Então, para a empresa é a mesma coisa, tá? Se você tem um e-mail, tenha um e-mail profissional para sua empresa. Quando a gente fala do Google Meu Negócio, existe uma ferramenta que é a ferramenta de avaliação, onde ali o cliente pode colocar as reclamações, pode colocar também elogios, né? E pode dar uma nota para a sua empresa. Essa é uma ferramenta que você pode adicionar ou não, né? Você pode habilitar ou não. Ela é importante porque ela vai te ajudar a resolver possíveis problemas, esclarecer dúvidas, ouvir sugestões e diversas outras questões que te aproximem do seu cliente. Cuidado com essa ferramenta quando você sabe que não oferece um serviço de excelência. Por quê? Uma vez que a avaliação é feita, é muito difícil que você consiga tirar. Só se for algo muito que você tenha que denunciar e aí eles percebam que realmente, né, poxa, de verdade aquilo ali
algum fake que está fazendo, né? Às vezes existe, ele consegue tirar, mas é raro. Então, se você não tem um serviço de total excelência, às vezes é melhor não ter avaliação e colocar um livro, né, para que a pessoa possa preencher no próprio estabelecimento, uma caixinha de sugestões, enfim, para que ela não precise ir para a internet para falar do seu estabelecimento. Ou então abrir para comentários somente nas plataformas de rede social, Instagram, Facebook, porque ali é mais fácil de você conseguir alterar, tá? É importante também que você habilite a troca de mensagens. Por quê? Porque quando você habilita a troca de mensagem, o teu celular notifica quando chega alguma mensagem nova. E aí você não deixa o cliente esperando a resposta. Você responde quase que automaticamente, né? Você responde na hora. Essa habilitação também, ela pode ser feita com mensagens de boas-vindas e também você pode habilitar para que ela funcione apenas no horário comercial. Porque a gente sabe, né, gente, que tem gente aí que perde o sono de madrugada e tal, vai para a internet e aí é a hora que começa a interação. Se você não colocar um limite, de madrugada você está trabalhando. É fundamental também que quando você vai colocar a empresa, cadastrar a empresa no Google Seu Negócio, Google Meu Negócio, perdão, que você coloque uma logo da sua empresa. Mas uma logo bacana, tá, gente? Não é uma logo disforme, puxada, com cor diferente, não. É a logo oficial real da sua empresa. Importante também que você coloque foto da fachada e do ambiente interno. Por quê? Porque isso mostra que aquela empresa é real, que ela não é uma empresa falsa, tá? E aí, tem uma coisa importante que vai acontecer, que é o seguinte: quando você faz o cadastro no Google, na primeira etapa você faz ela toda online, mas depois o Google vai mandar uma carta para o endereço que você cadastrou. E aí você precisa entrar no Google e colocar o código que eles mandam por carta para você. Para quê? Para confirmar que aquele endereço é seu realmente, tá? Se você não confirmar, se a carta não chegar, se você não cadastrar o código, ele vai aparecer como não confirmado, tá? E aí você precisa pedir ao Google novamente que envie a carta, enfim. E aí, o seu negócio está no Google? Tá fácil, né, gente? Para ficar mais fácil ainda, a gente tem esse QR Code. Ele tem um e-book onde explica passo a passo como colocar o seu negócio no Google, tá? Então, vale aí fazer, escanear, enfim, para que vocês possam ter acesso a esse e-book, tá? Tem muito material sobre isso também no site do Sebrae Rio. O site do Sebrae Rio tem um material enorme sobre marketing digital, sobre finanças, sobre empreendedorismo, enfim. Vale muito a pena também, na dúvida, entrar no site do Sebrae Rio. Canal do Telegram, a gente tem canal do Telegram, canal do YouTube, porque ali sempre vai ter uma dica, sempre vai ter um passo a passo para que vocês possam estar se capacitando cada vez mais, ok? Bom, acho que não ficou dúvida do Google aqui não, né, gente? Podemos prosseguir aí para o WhatsApp? Essa é a ferramenta que eu particularmente mais uso. E ela funciona como uma ferramenta é quase que como uma secretária virtual. Quando você baixa o WhatsApp Business, você fala assim, meu Deus, por que eu não tinha isso antes, né? A gente, quando tem o WhatsApp comum, ele funciona como uma troca de mensagens pura e simples. Quando você instala o WhatsApp Business, ele traz uma série de recursos que vão facilitar muito a nossa vida, sobretudo na organização de quem é cliente, na organização dos pedidos que já foram feitos, na organização do teu relacionamento com o cliente, porque você pode cadastrar um catálogo e ali você colocar as peças que você quer vender ou que você quer destacar, né? Por exemplo, na área de quem trabalha com corretagem, por exemplo, você pode colocar imóvel ou você pode colocar pacotes de seguro, enfim, em todas as áreas você pode, não é só para quem vende varejo, tá, gente? Porque muita gente tem essa visão equivocada. O catálogo é só para o varejo? Não, o catálogo não é só para o varejo. Você pode colocar todos os serviços que você oferece ali, tá? Primeiro passo, quando a gente fala de WhatsApp Business, a gente tem que preencher o cadastro do nosso perfil comercial. Quais são as informações que tem no cadastro do perfil comercial? A foto, né? Óbvio, a foto do perfil de capa.
Cuidado se você for colocar a sua logo com o tamanho do tipo, o tamanho da letra, tá? Porque às vezes é melhor você botar a sua foto do que você botar um logotipo, uma logomarca que não dá leitura. Quando você vai trocar uma mensagem com a pessoa, você fala, meu Deus, quem que é esse? Aí você tem que ir lá ampliar. Então, cuidado com isso, tá? Coloca o nome comercial, óbvio, né? O telefone, a descrição da empresa, e aqui, por isso que eu estava falando da importância de você criar uma história, da importância de você ter um pitch, de você ter um fragmento, uma frase que te representa, porque é onde você coloca a descrição, o horário de atendimento, o endereço, o e-mail, o site, se você tiver, porque ele já faz, né? Você clica ali e ele já te manda para o site automaticamente. O seu catálogo, que são as fotos, os serviços ou os produtos que você oferece, com preço, para quem quiser já comercializar pelo WhatsApp. O seu endereço de Facebook e Instagram. Vale lembrar, né, gente, que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp pertencem a uma mesma empresa, que é o Grupo Meta. Então, por isso a integração desses três, tá? E hoje também é possível, eu já vou dar um spoiler, né? Tô adiantando lá na frente, mas hoje também é possível no Instagram você colocar o seu WhatsApp. Então, um já joga para o outro automaticamente. As categorias e recado. Recado é o quê? Não posso atender nesse momento, ou assim, nosso horário de atendimento é de 8 da manhã às 6 da tarde, e por aí vai, tá? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, não. Isso aqui é uma função muito legal do WhatsApp Web. É a função que eu chamo de dar limite e, ao mesmo tempo, reter o cliente, o consumidor, né? Não tem coisa pior do que você mandar mensagem para alguém e ficar no vácuo. Você não saber se a pessoa leu, se não leu, enfim, o que se deu daquela mensagem. Quando a gente cria uma mensagem de saudação, é uma forma de dar uma satisfação para o seu cliente, falar assim, ó, a sua mensagem foi registrada, eu recebi. Assim que eu puder, eu te retorno, tá? Antigamente, muita gente utilizava aqueles robozinhos, né, que o pessoal fala e tal, para poder fazer essa função. O próprio WhatsApp Web hoje já faz, não tem a necessidade de você estar colocando nenhum outro aplicativo, nenhum outro tipo de serviço junto, tá? E a mensagem de ausência. A mensagem de ausência também é bem legal, tá? Então, vamos supor, se o seu horário é até às 18, a pessoa mandou uma mensagem depois das 18, aí ela vai receber a seguinte mensagem. Olá, é um prazer falar com você. O meu horário de atendimento é de 8 da manhã às 6 da tarde. Amanhã, vamos supor, em breve retornarei. Porque aí é uma forma que a pessoa tem de saber que você recebeu aquela mensagem. Importante destacar que, apesar da pessoa ter recebido a mensagem de ausência, essa mensagem vai chegar até você. Então, às vezes, a gente recebe uma mensagem de ausência e logo depois a pessoa te chama porque ela estava sem fazer nada, não custa responder o cliente na hora, tá? Mas, de todo jeito, a gente dá aquela educada básica. Gente, isso aqui também é muito legal, sobretudo para gente que gira 1000 pratinhos ao mesmo tempo e faz várias coisas. Você pode cadastrar algumas respostas que são rápidas. Então, o exemplo aqui, olha, agradecemos a preferência, não sei o quê, não sei o quê. Em vez de escrever, agradecemos a preferência, não sei o quê, não sei o quê, você só vai escrever assim, ó, VLW, que é valeu. Você vai escrever aquele valeu ali, aquele VLW, e o consumidor, o cliente, ele vai receber o quê? Agradecemos a preferência e por aí vai, tá? Então, essas mensagens rápidas, quando a gente cadastra, a gente ganha tempo. Porque nem sempre a gente consegue ficar digitando um a um e às vezes é uma resposta padronizada. Por exemplo, o pessoal aí da área de administração que trabalha com recrutamento e seleção. Gente, o trabalho que dá você mandar um por um dos candidatos avisando que ele não foi selecionado, né? Você pode cadastrar uma resposta rápida ou mandando o endereço de onde vai ser feito aquele processo de seleção. Cadastra uma resposta rápida e aí fica muito mais fácil. Aqui a gente tem a visão de como funciona o catálogo de produtos e serviços. Isso tudo, gente, é muito intuitivo.
A gente não precisa ter medo de usar os apps, tá? Não tem mais aquele negócio de que vai apagar tudo, como tinha lá nos anos 90, no início da computação. Não tem mais isso. Então a gente não precisa ter medo, a gente tem que vasculhar. E isso muda todo dia, toda hora. Tem hora que até a gente que é especialista em marketing, você para e pensa e fala assim, não, onde é que está isso aqui mesmo? Porque tem as atualizações, tem as mudanças, né? Mas quando a gente abre o WhatsApp Web, ele tem do lado assim, ó, como se fosse uma lojinha. Aí você clica naquela lojinha e a partir dali, se você clicar nos 3 pontinhos em cima, ele vai aparecer essas opções. Então, por exemplo, o catálogo, ele vai estar ali. O catálogo é o local onde você vai cadastrar os seus produtos, os seus serviços, você vai colocar o valor, se você quiser, se você não quiser, não precisa colocar o valor. Mas por que é importante? Porque às vezes, vamos supor, o cliente, esse aqui é um exemplo de bolo, né? O cliente, ele quer um bolo de chocolate. Ele já clica direto nesse bolo de chocolate, ele não precisa ficar te perguntando quais os sabores tem. Já está ali no catálogo, é autoexplicativo, é como se fosse um cardápio. Ele mesmo já vai e já escolhe, tá? Isso também facilita e otimiza. Vai ter cliente te perguntando se você tem bolo de chocolate? Vai. Por quê? Porque os clientes são assim, as pessoas são assim, elas são diferentes. Tem gente que vai ter essa facilidade de sozinho navegar, tem gente que não, né? Mas é importante que a gente tenha para tentar otimizar o processo. E aí a gente tem outras ferramentas comerciais que são igualmente interessantes. O guia de negócios é quando você faz esse cadastro completo e você autoriza, né, a sua aparição no guia de negócios. Se alguém digitar na proximidade que precisa de um serviço próximo, parecido com o seu contato vai aparecer para ele. É como se fosse uma ferramenta de busca do WhatsApp. O link curto e o QR Code, isso é ótimo, sobretudo quando a gente tem que passar o nosso contato rápido para alguém. Você gera um QR Code, a pessoa escaneia o QR Code e o teu telefone já está salvo no telefone dela. Ou um link curto, né? Quando você gera o link curto e manda para uma outra pessoa também, que já vai todos os contatos. E aqui a minha queridinha, que são as etiquetas. Por que as etiquetas são a minha queridinha? Porque às vezes, ao longo do dia, você recebe mensagens que são pessoais, mensagens que são profissionais, e aí ficava difícil organizar, né, de quem que era a mensagem, qual que você tinha respondido, qual que você não tinha. Com as etiquetas ficou mais fácil. É como se fossem post-its que são grudadinhas, né, em que vem o assunto, você coloca qual assunto que é, e dessa forma você organiza melhor essas mensagens, tá? Também tem uma função que eu gosto muito e que não está citada aqui, que é colocar a mensagem no topo. Porque eu já deixei várias pessoas no vácuo, porque elas mandavam mensagem para mim. Então, por exemplo, eu estou aqui dando essa palestra, dei aquela olhadinha larota no celular, vi a mensagem, né? Aí a pessoa via que eu vi, mas eu não respondi. Não respondi por quê? Porque eu não tenho interesse? Não, porque eu estou dando a palestra. Só que o que acontece? Depois eu esqueci. E aí ficava aquela situação chata. Agora, o que eu faço? Marco aquela mensagem para que ela fique no topo. Então, eu sei que aquela pessoa não teve a resposta que ela merece e que eu preciso dar, ok? Então, também é uma ferramenta. Bom, dito isso, a gente vai agora para o Instagram. O Instagram foi uma plataforma curiosa. Quando ela começou, muita gente era resistente a ela. Tinha dificuldade de compreender como que fazia para postar, como que não fazia. O Facebook, ele estava muito consolidado, né? E as pessoas tinham uma certa dificuldade de interagir com aquela plataforma. Só que devagarinho ela foi crescendo. E uma coisa que o Grupo Meta faz lindamente com o Instagram é se apropriar das principais características dos concorrentes. Então, por exemplo, quando surgiu o Snapchat, não existiam os stories no Instagram, ou seja, não tinha aquele flagrante, né, do que você está fazendo no momento. O que ele fez? Criou os stories, incorporou a característica do Snapchat, matou o Snapchat. Depois começou o TikTok com as dancinhas, né, com os vídeos curtos. O que ele fez? Criou o Reels. Acabou com o IGTV, né, criou o Reels, e com isso ele deu uma
não chegou a matar, mas ele deu uma segurada na onda do TikTok. Falou, TikTok aqui não, aqui também tem dancinha, aqui também tem videozinho. Agora, a última alternativa dele foi com relação ao Twitter, né? Que o Twitter estava crescendo, sobretudo depois das questões de política e tal. E aí, ele criou aquela plataforma de nome esquisito, que eu tenho dificuldade para falar, o meu inglês é péssimo. Eu vou me arriscar aqui, tá, gente? É Threads, um negócio assim. Mas, em suma, é uma frase curta, tá? Que você coloca ali e é concorrente do Twitter, tá? Isso que é importante a gente saber. Só que rede social todo mundo tem. Agora, rede social que funciona, rede social comercial, rede social que a pessoa tenha vontade de interagir, aí a conversa é outra. E aqui eu queria dar uma aprofundadinha rápida com vocês. Quando a gente pensa em Instagram, a primeira coisa que vem à mente não é relação comercial. A gente está no Instagram para ver gente. A gente está no Instagram para fazer fofoca, para saber da vida do outro, para saber quem viajou, quem comeu uma comida bonita, para saber que o filho de fulana está crescendo, que o filho de ciclana passou na faculdade. É para isso que a gente está no Instagram. As empresas, obviamente, se apropriaram disso. Elas perceberam que ali era um local em que muita gente circulava e que era interessante para elas. Só que aí a gente tem que pensar com a cabeça do consumidor. Se eu vou para o Instagram procurando interação, eu não posso ter um Instagram que é uma vitrine. Eu não posso ter um Instagram que seja só produto. Eu não posso ter um Instagram chato. Porque sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão querer entrar. Então, quando a gente pensa no nosso Instagram, a gente tem que pensar numa produção de conteúdo que seja interessante para o nosso consumidor. A gente tem que pensar no que ele gostaria de ver. Então, por exemplo, se eu administro uma pousada ou um hotel, eu tenho que ter no meu Instagram o calendário de eventos daquela cidade. Eu tenho que ter naquele Instagram características do turismo local. Né, locais que o meu consumidor, que o meu cliente, que o meu turista possa visitar. Eu tenho que ter foto do café da manhã para deixar a pessoa com vontade de comer aquele café da manhã. Eu posso aproveitar e colocar a opinião dos hóspedes, colocar a visão do hóspede da nossa pousada, do nosso hotel. Né? É importante a gente fazer isso. Se eu administro um hospital, eu vou falar só de doença? Não, eu tenho que falar de saúde. Eu tenho que falar de hospitalidade. Eu tenho que falar até de coisas que estão acontecendo por aí que não necessariamente são ligados diretamente à minha área. Mas eu tenho que falar, né? Por quê? Porque senão o consumidor ele deixa de seguir. Ele deixa de interagir. E não tem coisa pior, gente, do que uma conta que tem 10 mil seguidores, mas você vai ver a interação, tem 2 curtidas, não tem nenhum comentário, né? Isso é triste para uma rede social. A rede social boa é aquela que tem o que a gente chama de engajamento. E o que é o engajamento? O engajamento é a troca, o engajamento é o comentário. O engajamento é eu ver que aquele conteúdo é interessante, é relevante e eu passar ele para uma outra pessoa. Por isso que hoje em dia o Instagram, mais do que uma rede social de fotos, se transformou numa rede social de vídeos. Porque, de novo, as pessoas gostam de ver pessoas. E quando você coloca gente apresentando, gente falando, aí as pessoas vão ficar presas ali. E tem mais uma coisa que a gente chama de algoritmo, né, que é a mente por trás do Instagram, ela leva em consideração é o tempo que você para numa publicação, é o tempo que você está ali lendo ou vendo. Vídeo retém muito mais do que foto, então é importante a gente ter isso em mente também. Beleza? Bom, vamos lá. Quando a gente cria um perfil, é muito importante que a gente tenha uma bio que seja interessante. Por exemplo, no caso aqui do Sebrae, a letrinha está pequena, vou tentar ler. Promover o desenvolvimento do empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro. Isso reflete o que o Sebrae faz? Reflete. A minha bio, por exemplo, né, fazendo a propaganda aí, eu, Renata Alarcão, quem quiser seguir, eu, Renata Alarcão. A minha bio está assim, apaixonada por gente. Óbvio, né? O que eu falei para vocês que me move, isso tem que estar na minha bio, né? Então, gente, a bio é o espaço em que você vai se vender.
mas sem se vender, percebem? É o espaço em que você vai falar sobre você, mas de uma forma que as pessoas tenham vontade de interagir, tenham vontade de consumir, né? E aí você pode colocar também, aqui também é um local para você referendar a sua autoridade, referendar a sua experiência, um local em que você pode falar, por exemplo, mais de tantos clientes atendidos, mais de tantas horas ministradas. Aqui no caso do Sebrae, por exemplo, ele falou que ele atua em todo o estado do Rio. Isso é uma forma de referendar a experiência, tá? É fundamental que a gente tenha, né, uma foto legal ou a logomarca. E isso aqui você pode brincar, tá? Em determinadas épocas do ano. Por exemplo, vai vir Outubro Rosa. Aí você coloca a logo em rosa, tá? É válido. Tem uma coisa que é fundamental, que são os botões de ação. O que é o botão de ação? É a chamada para ação. É quando você fala para a pessoa assim, clique aqui, link aqui, inscrição, né? É quando você fala para a pessoa assim, curta, compartilha, enfim. É quando você chama a pessoa para essa interação, para essa relação. A gente tem os destaques, e aí os destaques, eles não vão aparecer aqui. Mas o que são os destaques? Sabe aquelas bolinhas, tipo essa daqui, mas aquelas bolinhas que ficam aqui embaixo? Isso são os destaques. É uma forma de você eternizar aqueles stories que são importantes, mas que vão sair depois de 24 horas. Então, você pode criar ali meus trabalhos, né? No meu caso, eu tenho trabalhos, palestras, e aí você coloca ali, né, para que a pessoa possa ver depois, mesmo que tenha passado as 24 horas, tá? E, obviamente, o feed. Sempre surge essa dúvida para mim. Renata, quando eu posto no feed, o feed é essa área aqui, tá, gente? O feed é aqueles quadradinhos que a gente tem. Sempre surge essa dúvida para mim. Renata, quando eu posto no feed e quando eu posto no Stories? Bom, o Stories normalmente é o reflexo daquilo que a gente está fazendo. A gente posta lá algo que a gente está fazendo no momento, algo que é instantâneo, tá? Normalmente é dessa forma que a gente trabalha. E no feed? O feed é aquilo que você quer que fique. O feed é aquilo que você considera importante, é aquilo que o cliente vai entrar depois e vai ver. Algumas vezes a gente cria stories que você pode jogar no feed, porque são importantes, porque refletiram alguma coisa que ficou legal, que foi bacana para você. Eu, por exemplo, fiz um stories aqui quando eu cheguei, né? Porque estava super feliz com o convite do CRA, óbvio, né? É uma honra. E esse stories vai para o feed. Eu vou colocar lá que eu estive hoje aqui, né? Ministrando essa palestra com vocês. Por quê? Porque estar no CRA ministrando uma palestra pelo Sebrae, poxa, referenda a minha autoridade, né? É algo que é importante, porque as pessoas vão olhar e vão falar, pô, essa consultora, né? Tá lá no CRA, tá lá pelo Sebrae. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma projeção maior, tá? E fica a dica aí para quem é consultor também, tá? Que eu sei que na área de administração tem muita gente que vai para essa área, né? É sempre bom você colocar os eventos bacanas que você participa. Uma outra dica que eu dou, estamos na sociedade de informação. Então, sempre que você se capacitar, é muito legal ter isso também no seu Instagram. As pessoas verem que você está sempre envolvido na busca pelo conhecimento. Então, você que está aí assistindo pelo YouTube, né, essa nossa palestra, faz um print, marca lá o CRA, o Sebrae, mostra para as pessoas que você está envolvido nesse processo de capacitação, né? Quando você for participar de feiras, congressos, a mesma coisa, marca, participa, divulga, porque isso vai fazer toda a diferença. Quando a gente fala também do feed, tem algumas pessoas que têm dúvida com relação a quais posts devem ser fixados. Fixados são aqueles que ficam no topo. Post que a gente coloca para fixar é aquele que diz sobre quem a gente é ou é aquele que oferece alguma coisa que a gente quer divulgar naquele momento, tá? Você pode fixar e depois tirar, enfim, dá para brincar com isso, tá? Teve um tempo que era moda deixar um Instagram padrãozinho.
e o pessoal chegava a fazer imagens, né, juntando as fotinhos. Só que isso dá um trabalho do cão, né? E aí, por fim, as pessoas foram vendo que não era tão legal, porque você não podia fazer uma publicação, você tinha que fazer 3, porque senão você desconfigurava todo o layout que você tinha criado. Então, hoje isso está meio que caindo por terra, tá? Hoje não está se usando mais tanto esse padrãozinho. Mas é importante você seguir um padrão, por exemplo, na escolha das cores que você utiliza. Cada cor, existe uma coisa que eu tenho estudado muito, que é neuromarketing, e dentro do neuromarketing, as cores, elas despertam emoções e sentimentos nas pessoas. Então, é fundamental que quando a gente vai pensar na nossa marca, na nossa logo, na nossa divulgação, que a gente tenha em mente o que a gente quer despertar na pessoa, qual é a emoção, qual o sentimento. E com base nisso, a gente faça a escolha das nossas cores, inclusive do fundo dos posts que a gente vai criar, tá? E por último, gente, as collabs. Olha, é muito legal você criar conteúdo em parceria com outras empresas, com outras pessoas. Por quê? Porque existe ali uma troca. Você ganha e o outro ganha. Os seguidores do outro vão ver a sua publicação, os seus seguidores vão ver a publicação dele, e isso vai gerar uma troca e um engajamento que é bem interessante. Isso aqui é muito bacana. Quando a gente vai criar os stories, existem ferramentas de interação. O que são essas ferramentas de interação? Por exemplo, quando você faz uma pergunta. Dependendo da pergunta que você fizer, que é aquela caixinha de pergunta que aparece, um monte de gente vai responder. E aí é fundamental que você faça depois outros stories compartilhando essas respostas. Porque as pessoas gostam de se ver. Elas gostam de ver que a opinião delas foi levada em consideração e foi divulgada, tá? Isso gera, lembra que eu falei? Engajamento, isso gera troca, né? Outra coisa que é interessante, música. A gente vê até muito reels assim, de pessoas assim, utiliza esse áudio que ele está em alta. O que significa isso? Que de acordo com o áudio que você coloca, ele vai ser entregue para um número maior de pessoas, né? Então, ou que as pessoas estão ficando mais tempo naquela música, porque às vezes é uma música de moda, né? Sobre isso eu tenho até uma curiosidade. A gente que trabalha com isso fica testando o algoritmo, né? O algoritmo. E aí no carnaval, eu tinha na minha estratégia, né, na minha estratégia de marketing, a questão de desmistificar a figura do consultor. Porque a gente que está aqui na frente, geralmente as pessoas olham para a gente com uma certa sisudez, né, como se nós fôssemos os detentores, os donos da verdade. E eu nunca quis muito estar nessa posição. Então, no carnaval, eu queria uma forma bem humorada de mostrar para as pessoas que eu estava de folga, né, que eu ia descansar durante o carnaval, mas ao mesmo tempo eu queria testar o algoritmo. E tava na moda aquela musiquinha do Léo Santana, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei, pedi para me filmarem, botei a minha filha de um lado, a minha sobrinha do outro, minha filhada, e aí a gente dançou a música do Léo Santana, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei feliz porque eu vi que realmente tudo que a gente fala da entrega do algoritmo é verdade. Mas eu fiquei triste porque eu falei assim, nossa, eu já fiz live entregando um monte de conteúdo, já fiz um monte de publicação falando coisas interessantes e aí dava 20 curtidas, 3 comentários. O dia que eu postei uma dancinha fazendo assim, ó, cara, 100 e tantas pessoas curtindo, comentando. Da última vez que eu vi, tava quase em 200. Eu falei, pô, tá brincando. Tá mais fácil eu fazer dancinha do que eu entregar conteúdo. Mas realmente isso acontece, tá, gente? Por quê? Porque a pessoa acha engraçado, né? Quebrou o estereótipo. Pô, a Renata tá fazendo dancinha com a sobrinha de maiô, a outra de fantasia da Wandinha. E aí isso gera curiosidade. E aí o Instagram vai vendo que tem mais gente vendo e vai entregando para um número cada vez maior de pessoas entre os seus seguidores, tá? Então, assim, é válido se isso dialoga com a tua estratégia. Eu não fiz mais dancinha não, tá, gente? Foi só essa vez porque era carnaval. Mas, enfim, é válido de acordo com a sua estratégia, tá? O Reels, ele tá muito em alta, né? Que são esses vídeos curtos. Vale a pena você fazer capa, né? Você se preocupar com o áudio e com as músicas que estão em alta. Mas, sobretudo, gente, soltar a criatividade, tá?
quando a gente fala de produção de conteúdo, o importante, mais do que assim, eu vou usar tal áudio, é soltar a criatividade e outra coisa, gente, legenda. Porque também foi feita uma pesquisa em que 78% das pessoas veem os vídeos sem ouvir. Elas leem. Eu mesma sou uma que sou insone, de vez em quando de madrugada eu acordo, pego o celular e aí os vídeos passam para mim e eu fico lendo a legenda. Porque eu não vou ligar, né, gente? Não vou aumentar o volume para não acordar o marido, não acordar a filha. Mas eu mesma sou uma que faço isso, faço parte desse 78%. Então, a gente precisa legendar os nossos vídeos para quê? Para que eles possam ter uma entrega e um engajamento cada vez maior. Muita gente fica assim, Renata, como é que eu faço para criar conteúdo? Existe, né, duas técnicas de criação de conteúdo. Uma delas é você pegar um calendário e para cada dia do mês você pensar numa publicação diferente. Essa técnica, ela tem, o Sebrae desenvolveu um calendário de conteúdo com 365 ideias diferentes de conteúdo que pode ser gerado. E aí, não é que você vai fazer tal e qual, você não vai copiar, você não vai olhar lá todos os temas e falar assim, vou fazer igualzinho. Não. Mas são ideias para quando você está sem ideia. E ajuda muito, tá? Tá aqui o QR Code, vocês podem escanear e baixar esse calendário. Uma outra técnica que eu gosto de usar muito e eu mesclo uma com a outra é pegar um calendário semanal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí a primeira coisa que eu penso, tenho necessidade de postar todos os dias? Seria o ideal. O algoritmo fica super feliz e começa a fazer cada vez mais entrega. Mas eu sei que o objetivo de todo mundo não é ser social media. Às vezes, a gente não tem tempo para fazer essas entregas com tanta constância. Então, se você postar 3 vezes na semana, já está bacana. Você já tem uma constância. E aí você vai lá e coloca assim, suponhamos, segunda-feira eu vou postar, toda segunda-feira eu vou postar o quê? Um produto que eu vendo, um serviço que eu ofereço. Quarta-feira eu vou fazer um vídeo demonstrando como utilizar esse produto ou esse serviço. E na sexta-feira eu brinco com o pessoal, eu falo, é o dia do sextou. Sexta-feira ninguém está querendo nada muito complexo na cabeça. Então, na sexta-feira, a gente vai fazer um vídeo mais leve. A gente vai fazer um vídeo falando de alguma coisa que vai acontecer, desejando um final de semana bom, trazendo uma frase que faça refletir, uma dica de filme, uma dica de livro. Quinta-feira é o famoso TBT, né, gente? Que já está fácil, é só você pegar alguma coisa que você já fez e repostar. Enfim, você ir brincando na criação desse calendário de conteúdo. Mas é bacana, a audiência gosta quando você coloca uma certa previsibilidade. O cérebro humano, ele gosta de previsibilidade. Então, se você coloca que segunda vai ser frase, terça vai ser dica de livro, quarta vai ser produto, quinta vai ser TBT e sexta-feira vai ser uma dica de passeio, alguma coisa, quando você faz assim, você fica mais fácil de produzir o seu conteúdo e você educa a sua audiência. Como eu já falei, a legenda, né, ela é fundamental para provocar não só a questão do engajamento dos 78%, como eu falei com vocês, mas também para promover a inclusão, né? Porque hoje a gente sabe que a gente precisa contemplar todo mundo. Então, a gente tem a questão das pessoas que são surdas, né? E aí a legenda facilita isso também. Você pode agendar os seus conteúdos, você não precisa ficar postando todo dia. Tem uma plataforma chamada Meta Business, que através dela você consegue agendar as publicações tanto no Facebook quanto no Instagram. Você não precisa ficar postando todo dia, posta de uma vez só. E existem vários formatos, e esses formatos, vocês vão encontrar eles de forma simplificada num app que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o Canvas. Então, a gente não precisa ficar se preocupando tanto com isso, porque o próprio Canvas ele já te dá o tamanho padrão, tá? Primeira dica, já estamos caminhando para o momento final aqui do nosso encontro, tá? Primeira dica, responda a todo tipo de interação, até as interações negativas, ou melhor, principalmente as negativas. A gente tem que dar atenção, chama a pessoa no privado, tá? Para não ficar aquela lavação de roupa suja no público, chama no privado,
mas é fundamental que a gente tenha interação. Cuidado com fotos do Google, porque muitas vezes essas fotos elas têm direito autoral. Então existe hoje uma plataforma, né, onde a gente pode pegar imagens que são free, que são liberadas, né? Ou a gente pode utilizar fotos próprias, fotos que a gente mesmo desenvolve, né? De novo, vendendo peixe do Sebrae. O Sebrae tem uma palestra, uma oficina, que chama Como Fotografar para Mídias Sociais, que é maravilhosa também e que ajuda muito nesse sentido, tá? Mas no Google você encontra dicas de como fazer fotos bacanésimas para você postar na sua rede social. Cuidado com opiniões e conteúdos particulares. Gente, acho que as eleições deixaram muito claro, né, a necessidade da gente guardar a opinião para gente. Você tem que ter muito cuidado, porque a internet é terra, entre aspas, de ninguém. Então, isso pode gerar uma situação muito desconfortável e a gente tem que aprender a separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica ela tem que ser neutra, porque cliente, a gente vai ter clientes de todas as formas. Defina e padronize a sua linguagem. Isso também é muito importante. Hoje em dia a gente fala cada vez mais da voz, né? A voz da empresa, a forma como eu vou me posicionar. Tem rede social que você entra, né? Tem perfil que você entra, tem hora que a pessoa está falando de forma informal, tem hora que ela está falando formal demais, tem hora que tem um texto desse tamanho, tem hora que são 2 palavras só. Você fica sem entender de qual é daquela pessoa, qual que é o estilo dela, o que ela quer passar, o que ela quer transmitir. Então você tem que ter essa preocupação, tá? Tem alguns perfis que fazem isso muito bem. Me veio à mente agora a da After Hype, por exemplo, que é uma papelaria personalizada que tem um tom de voz muito próprio, né? E isso fica muito claro na divulgação deles. Então, vale também a gente seguir alguns perfis aleatórios para a gente poder aprender com eles, tá? Não tenha medo de acessar as perguntas frequentes das plataformas. Eu vivo fazendo isso. Na dúvida, vai no Ajuda, tá? E aí a gente traz também alguns aplicativos que vão facilitar e ajudar o seu dia a dia. Aqui vai ter uma lista de vários, eu vou direto naqueles que eu gosto mais, tá? Ó, aqui a gente tem de gestão de mídias e agendamento de posts. Sinceramente, eu gosto muito do MLabs e gosto muito do Meta. Ultimamente eu só tenho usado o Meta, porque ele já vai direto, tá? Antes, quando não tinha o Meta, você precisava ficar usando esses aplicativos, mas agora já dá para ir no Meta direto. Edição de imagem, né? Quando a gente fala de edição de imagem, a gente tem aqui o Snapseed e tem esse aqui que eu não consigo enxergar e eu também não uso muito ele, tá, gente? Sendo bem sincera. Edição de vídeos, né? A gente tem o CapCut, que eu gosto muito. Tem o InShot, que eu uso muito, o próprio Instagram, né? E aqui, gente, que eu acho que é a cereja do bolo e é o principal. Quando eu vou fazer post para rede social, o Canva, até agora, ainda é imbatível. Tem outros, né? Mas ele já traz o tamanho, ele traz foto, ele já tem fotos que você já pode utilizar porque está ali, está liberado. Então, eu gosto muito dele até hoje, inclusive para fazer apresentação. Eu tenho usado muito mais ele para fazer slide do que o próprio PowerPoint. E o FreePic, porque no FreePic as fotos que estão ali estão autorizadas para que você possa utilizar. Então, não corre o risco de você colocar uma foto e depois você ser comunicado que aquela foto não poderia estar sendo utilizada porque tem direitos autorais. Ok, gente? Esperando ele fazer uma foto ali. Posso ir? Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Só para a gente fazer aí, né, aquele resumo, não esqueçam que as redes sociais elas têm que funcionar de acordo com a estratégia de marketing que vocês estão traçando para a empresa de vocês. O CRA, né, que é essa entidade maravilhosa que está nos recebendo, tem uma série de cursos também na sua plataforma, onde vocês podem estar se atualizando, onde vocês podem estar buscando. Agora tem a universidade também aqui do administrador, né? Falei certo? A universidade do administrador? Universidade corporativa, né? Na qual vão ter formações sempre continuadas. O YouTube também está sempre cheio de podcasts, entrevistas. Então, hoje em dia, gente, como eu já falei aqui, estou falando pela 3ª vez, a gente está na era da informação. Quanto mais informação de qualidade a gente absorver,
melhor, né? Muito obrigada pelo convite mais uma vez, foi uma honra, foi um prazer. Obrigada ao CRA, obrigada ao Sebrae. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma, né? Ter, enfim, desmistificado um pouquinho as redes sociais. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Renata. Convido o presidente Wagner para fazer a entrega do certificado da nossa palestrante. Obrigada. Renata, faltou você falar para todo mundo te seguir nas redes sociais. Tem que fazer o merchan. Por favor, gente. @Renata Larcão. Por favor, me sigam lá e sigam também. Eu já marquei ela, tá? Ótimo. Quem tiver nosso CRA pode seguir direto, hein? Foi? E por favor também, né? Sebrae Rio e CRA RJ. Foi. Eu não poderia deixar de agradecer ao Sebrae por essa noite tão importante. O problema é que vamos ter que ver o vídeo outras vezes, porque foram um volume tão grande de orientações, de dicas, de diretrizes, que para cada um de nós melhorarmos no desempenho do uso das redes, que não basta só assistir a palestra, vamos ter que ver esse post que você vai divulgar tanto no Sebrae quanto aqui no nosso conselho, e agradecer ao Sebrae, né, com a sua representação aqui hoje, e especialmente Obrigada. a consultora Renata Alarcão, que nos foi oferecida de forma tão generosa para nos dar essa palestra. Muito obrigada. Obrigada.